Análise política, com Orion Teixeira. Opa, Orion Teixeira já tá por aí conosco. Orion, que tem um belíssimo corte de cabelo, paga R$400 para parar suas madeixas. Orion sempre muito alinhado. Bom dia para você, Orion. Bom dia, Maria Fernanda, Murilo, Luciana e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Obrigado, Sininho, pelo reconhecimento aí. A propósito, Orion, você está com um belíssimo penteado hoje, hein? Caprichou pra gente, hein? Orion, vamos falar de Assembleia, Congresso Nacional, reta final aí pro fim de ano, mutirão, semana de mutirão no Congresso e na Assembleia. O que é que vem por aí, Orion? Sininho, é aquela semana derradeira em que tudo poderá ser votado. Tem muito deputado, senador, vereador que quer abrir a porteira e passar a boiada. Bom, na Assembleia de Minas, o grande desafio é a compatibilização do orçamento do Estado para o ano que vem, em dois cenários que abrem divergências entre os poderes do Estado. No primeiro cenário, a vigência da adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que impõe o chamado teto de gastos e, consequentemente, cortes nas despesas. Neste cenário, Sinine, está havendo dificuldades, divergência entre o que pensa e faz o Executivo, o Judiciário e órgãos como o Ministério Público do Estado. O segundo cenário é o que se projeta para o ano que vem, com a iminente aprovação pelo Senado Federal e sanção do presidente da República do projeto de renegociação das dívidas dos estados, entre eles Minas Gerais, com a federalização das empresas estatais e também redução dos juros. É o chamado PROPAG, né? O projeto de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite. Terão que fazer, então, essa calibração e projeção para que o orçamento aprovado contemple a nova realidade que irá prevalecer no ano que vem. Bom senso, né, e visão política serão fundamentais para esse desfecho. Em Brasília, a articulação política do governo terá o desafio de avançar com o debate de controle dos gastos em apenas 5 dias. A aprovação do pacote fiscal precisa ser apreciada na Câmara dos Deputados e no Senado até a próxima sexta-feira, 20, para poder valer já no ano que vem. Ainda tem a polêmica e disputa que envolve até a decisão do STF sobre a liberação das emendas parlamentares. Os deputados, senadores da base, da oposição, eles se movimentam para aumentar o volume de recursos que vão para as emendas de execução obrigatória, né, individuais, da bancada, e eles querem aumento aí para 11 bilhões de reais. Com isso, acabariam então as emendas de comissão que não são impositivas. A medida vai na contramão do que quer o governo, né, aumentar o poder do executivo na execução do orçamento. Então, a articulação dos deputados quer aumentar para 11 bilhões de reais, contrariando essa tendência. Essa é mais uma bola nas costas do governo, depois de uma semana em que a tramitação do pacote fiscal ficou parada e o Congresso avançando com votação de projetos como o da anistia, de armas ilegais, castração química para pedófilos e internações compulsórias. Orion, seu segundo tema em relação às privatizações, né, de estatais aqui em Minas. Qual a sua análise, qual a sua avaliação que você nos conta de novidade em relação a este assunto? Luciano, eu quero comentar com vocês aqui que a pesquisa da Quest, né, o Instituto Mineiro aqui, que demonstrou que a maioria das populações de Minas Gerais, Goiás, Pernambuco e Bahia rejeita a privatização de suas companhias de saneamento, energia e gás. A conclusão da pesquisa da Quest foi divulgada na semana passada e fez perguntas específicas sobre a possível privatização dessas empresas mineiras e desses estados. A maior rejeição é a privatização das empresas aqui estatais de Minas em Minas Gerais. Depois vem Goiás, Pernambuco e Bahia. Os resultados foram calculados com base na seguinte pergunta: você é a favor ou contra a privatização? Em Minas Gerais, então, a maior rejeição, 51% dos mineiros entrevistados dizendo-se contra a privatização. Outros 37% são a favor e 4% nem a favor nem contra, e 8% não souberam responder. Foram ouvidos, então, 4.880 pessoas nos 4 estados, sendo 1.480 em Minas Gerais.
a margem de erro de 3 pontos percentuais e o nível de confiabilidade é de 95%. Por essa pesquisa, Luciana, fica explicada a razão pela qual o governo de Minas quer extinguir o dispositivo constitucional que determina a consulta popular por meio de um referendo, caso o governo consiga aprovar na Assembleia a venda da Copasa, CEMIG e Codemig. Orion, agora o FUAD teve alta e quais são os desafios pessoais e políticos, né, pela frente? É verdade, Sinine, ele teve então a alta nesse domingo, né, após quase 10 dias internados em hospital para tratar aí de pneumonia, sinusite, complicações das doenças que exigiram a aplicação de antibióticos venosos, fisioterapia, motora e respiratória. Então, de acordo com a nota médica ali, o prefeito deve seguir com a fisioterapia em casa e que a partir de hoje já poderia trabalhar regularmente. Mais uma vitória do prefeito que venceu também um câncer no sistema linfático. Sua casa está sendo adaptada para recebê-lo e o prefeito já aceitou a situação de que deverá tomar posse no dia 1º de janeiro numa cadeira de rodas. Terá que conviver com esse dispositivo pelo menos nos próximos 90 dias. Após 3 meses, será reavaliado, então, se poderá dispensar ou não a cadeira de rodas. No campo político, ele está sendo aconselhado pelos assessores a vetar o projeto dos vereadores que querem transformar a principal praça da capital numa Times Square. Essa praça mais representativa da capital mineira é chamada carinhosamente de Praça 7. O nome oficial é 7 de setembro, numa explícita celebração da independência do Brasil. Em vez de descaracterizada e ignorada, como quer a maioria da Câmara de BH, deveria ser tombada em um estado onde nasceu o movimento político mais célebre por nossa independência, a Inconfidência Mineira. Agora, ao final da legislatura, os vereadores se unem ao empresariado para passar a boiada sobre a memória da capital. O projeto deles pretende transformar a Praça 7 naquela breguice da Times Square, que não existe em nossas cabeças, né? A maioria aqui não conhece isso, não conhece Nova York. Aqui nós cultuamos, por exemplo, o torresmo, o fígado com jiló do Mercado Central, o queijo, o restaurante do Bolão, o Clube da Esquina. E no sábado aqui nós tivemos no nosso programa Entrevista Coletiva, né, como vocês já informaram aí, o presidente do IAB, o Silvio Mota, que também fez críticas a essa intervenção que descaracteriza Belo Horizonte e o centro da capital. Orion, tá falado. Quarta-feira tem mais, a gente volta a conversar. Um abraço a todos vocês. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia.